eu recebi incumbência de falar com vocês sobre o histórico do ferramental ESG. Né? Então, eu acho que, basicamente, né, eu não consigo contar todas as ramificações, mas eu vou contar a mais importante. Né? Então, essa ideia de ferramental para ESG ela foi discutida a primeira vez em 92, né, oficialmente, durante a Rio 92. Né? Então, lá passaram discussões que depois resultaram, por exemplo, no nascimento da própria GRI, no nascimento do Instituto Ethos, na criação do modelo de balanço social de base, por exemplo, tudo isso em 97. Né? Então, agora, né, eu preciso chamar a atenção, né, de todos aqui, que agora a gente está falando bastante de integração, né, integração de relato, mas é integração do movimento, é a integração do pensamento. Né? Então, esses instrumentos, eles com certeza ajudaram, né? Indicadores Ethos, GRI, né? O SA8000, enfim, ajudaram aí a criar o movimento, a trazer força para isso, mas outros movimentos, como, por exemplo, Fundação Nacional da Qualidade, que vinha com todo, né, trabalho de planejamento estratégico, indicadores, de conseguir fazer link entre aquilo que está lá como indicador, como, né, com o planejamento estratégico, e já falava, inclusive, de criação de valor. Né? Esse é um capítulo importante que a gente tem que trazer e acoplar na sustentabilidade. E aqui eu deixo uma fala que assim, é muito importante. Não tem ESG, não tem sustentabilidade se não tiver qualidade de gestão. Tá? E eu estou assim, muito assustada, às vezes, que eu chego numa grande empresa e pergunto, né, cadê o planejamento estratégico? Ah, não tem, agora aqui é gestão ágil, não sei o quê, tal, a gente começa, não der certo, a gente termina. Então, gente, tem algumas coisas assim, que me preocupam bastante, por isso que eu estou trazendo bastante forte essa discussão, essa iniciativa, né, o movimento da qualidade aqui no Brasil. Outro movimento que eu acho que é importante e que aí tem a ver com esse painel é um movimento que foi iniciado lá pelo Bengt Haugst, que foi que criou o IBGC, né, que ajudou a fundar o IBGC e o movimento de governança corporativa aqui no Brasil. Então, se a gente juntar tudo isso numa grande receita, né, toda essa sopa de letrinhas, né, a gente tem lá GRI, Pacto Global, tem uma série de iniciativas. Eu fiz uma colinha aqui, né, porque acho que é importante a gente levantar aqui uma questão, né, que a gente já viu nas anteriores aqui também, que planejamento, como eu falei, é importante, né, e a relação do planejamento estratégico com, né, com o planejamento de sustentabilidade ou a incorporação disso no planejamento estratégico e gestão de riscos. Né? Eu acho que quando uma empresa tem um bom planejamento, né, e uma boa gestão de riscos, ela já aborda, né, sem dizer que é sustentabilidade, a ESG, ela já aborda algumas questões. Né? E aí, depois a gente teve, né, movimentos mais recentes, e que não são recentes, mas não deixam de ser importantes, porque elas estão influenciando a regulação no mundo todo. Né? Então, em 2009, né, a criação do TCFD, 2011, o SASB e o relato integrado nasceram no mesmo ano. Né? Então, antes disso ainda, a gente já veio trazendo, né, a Daniela, que me corrija se eu estiver errado, mas em 2006, Porter já falou de responsabilidade social estratégica, 2011, valor compartilhado. E eu acredito que tudo isso que a gente vem fazendo, ele é rumo ao que a Daniela vem falando no capitalismo consciente. É uma coisa só. Né? É um trabalho que a gente vem fazendo e que é um objetivo, capitalismo consciente, capitalismo regenerativo, enfim. Né? O que a gente quer é uma mudança, né, para o futuro. Agora, eu só fazendo esse apanhado, né, eu mostrando aqui. Isso aqui já foi mostrado, né, que é o mapa de riscos globais. Né? Então, isso aqui, gente, é uma coisa que chama atenção, porque antes a gente via lá risco de mercado, uma série de coisas, e hoje, olhem, né, para o que está ali. Né? São os 10 primeiros para os 2 anos, 10 primeiros, né, para os 10 anos. A gente vê que a maior parte,
né, são riscos socioambientais, ou seja, quando isso acontece, a gente começa a ver regulações, né, mudarem. Né? Então, se eu falava de instrumentos de gestão que eram instrumentos voluntários ainda, né, a gente começa a ver agora, né, a regulação vindo em cima disso. Né? Então, por exemplo, para alguns setores, né, se você não faz um trabalho, né, bom, né, em relação às suas emissões, né, se você for exportar para a União Europeia, você vai ter que pagar, né, na fronteira, que é o CBAM. Né? E tem outras coisas que vêm acontecendo, né, o Green Deal europeu. Né? E aí a gente tem também outras regulações que começam a ser aprovadas, que, por exemplo, na União Europeia, né, a gente está falando de diversidade ainda, né, como a regulação não é um avanço, aquele que a gente sonhou, tal, mas já é um avanço. Por exemplo, na União Europeia, né, até 2026, qualquer conselho de administração vai ter que ter pelo menos 40% de mulheres e 33% no corpo executivo. Né? Então, isso é um avanço, né, que eu acho que a gente já são conquistas, né, que a gente já tem visto aí. E seja, se a empresa, né, falava, isso não gera dinheiro, isso, gente, isso é gestão de risco, é risco regulatório. Né? Então, se você não fizer, você vai perder dinheiro. Né? Então, só tempo encerrado, era isso? 2 minutos para cada um, é isso? 5? Então tá. Bom, gente, aqui o que a gente tem, né, nesse ambiente? Né? A gente tem uma série de regulações, por exemplo, não só fora do Brasil, a CVM colocou aspectos ESG no formulário de referência. Eu não sou grande empresa, não sou empresa de capital aberto, mas você pode estar na cadeia de produção, né, de uma grande empresa. O Bacen colocou normas para os riscos ESG também, riscos socioambientais. Agora, essas normas, CVM, Bacen, SUSEP, né, a SUSEP, aliás, a gente não esquece, porque o número da lei é tão hilário, gente, é 666. Olha, você, empresa de seguro, ou você, né, você cumpre essa lei, ou você vai para o inferno. Né? Então, assim, mas, enfim, todas elas vêm, né, mesmo o IFRS, que ainda não é regulação no Brasil, mas a gente tem um comitê que está trabalhando isso, todas elas são inspiradas no TCFD, né, que tem lá governança, gestão e métricas para prestação de contas. Tá? Então, esse é o cenário que a gente tem. Né? Aí, voltando aqui para falar como que funciona todo esse instrumento e qual é o futuro, gente, na verdade, não é o futuro, é agora já. Né? Quando você estiver trabalhando no seu material ESG, nas informações, o que é importante, né, a coisa mais importante é materialidade. Né? E aí, antes, a gente falava materialidade é aquilo que é relevante para a gestão. Mas, gente, agora está mais claro que é material. Material é aquilo que é impacto da organização e aquilo que é impacto na organização. Isso é a dupla materialidade, tá? Que está todo mundo falando. Então, quando a gente vê, é um exemplo, né? Quando a gente vê aqui dupla materialidade, né? Já foi citado aqui o exemplo da empresa de varejo, mas olha, homem negro espancado até a morte em supermercado do Grupo Carrefour em Porto Alegre. Em seguida, a gente vê ali que o acordo, né, por causa, né, desse incidente, foi de 120 milhões. Né? Então, a gente pensa, tem impacto. Né? Você trabalhar na questão de segurança patrimonial e direitos humanos, né, de repente, você pode fazer, a pessoa acha que é custo, mas é um investimento. Porque, se você tivesse investido 1 milhão, um treinamento como esse, capacitação, conscientização, talvez você tivesse economizado, né, 119 milhões. Né? Então, uma questão, né, vejam, é dupla materialidade isso. Tá? Então, a gente tem que entender, e qualquer profissional de sustentabilidade tem que entender essas duas direções. Tá? Primeiro, porque a gente tem que diminuir os impactos da organização. E segundo, porque se a gente não consegue mostrar em números por que aquilo é importante para a alta gestão, a gente não consegue levar o assunto para o conselho. Aí, indo em frente, né,
dando 2 passos agora para trás. Eu falei de ferramentas, tudo. Essas ferramentas existem há bastante tempo, são gratuitas, estão lá na internet para baixar, enfim. Por exemplo, né, quando a gente fala de paridade salarial, né, em relação a gênero, né, a primeira norma da OIT é de 1951 sobre esse assunto. Né? Depois ela se reflete na nossa CLT, reflete na nossa Constituição Federal, enfim, mas já existe há tanto tempo, né? Ou seja, é uma coisa que já deveria estar na agenda de uma forma mais incisiva. Né? Agora, eu tive, durante tanto tempo, trabalhando com ferramentas de gestão, e quando chegou em 2019, a gente teve uma reincidência horrível em Brumadinho. Né? Então, já tinha tido Mariana, depois... Aí eu fiquei olhando para essa situação, foi aí que eu comecei a trabalhar na questão de governança. Por quê? Quando a gente olhava para a empresa, você via uma área de sustentabilidade que era comprometida, um pessoal que estava ali sempre estudando, indo atrás das informações. Viu o conselho? O conselho também era um conselho de pessoas boas, enfim, né? Só que sem diversidade. Era um conselho, basicamente, de pessoas que pensavam em finanças. Né? Mas, mesmo assim, eram pessoas boas, pessoas de bom senso, enfim. Mas o que aconteceu ali é que a comunicação não aconteceu entre o tático e o estratégico, né? Que é o Conselho de Administração. Então, aí saiu essa publicação que eu fiz em parceria com o IBGC, na qual eu entrevistei conselheiros de administração e profissionais de sustentabilidade. E aí, na produção dessa publicação, está no site do IBGC, tá, gente? Essa publicação, a gente vê que empresas que tinham comitês de assessoramento no nível de conselho, né, para o tema da sustentabilidade, tinham melhores práticas. Né? Então, foi aí que a gente deu um passo seguinte nessa parceria com o IBGC e a gente criou essa publicação Guia para Comitê de Sustentabilidade. Tá, em que a gente fala a importância do comitê, tem até regimento interno como exemplo no final, enfim. Mas é o que a gente tem falado aí sobre a importância, talvez nesse momento que a gente está vivendo o boom do ESG, que haja um comitê para fazer a tradução do tático para o estratégico. Porque ESG é muita coisa. Pode ser um assunto, pode ser um conselho, alguma coisa temporária? Pode. Mas, nesse momento, eu entendo que seja muito importante um conselho, um comitê desse, para apoiar decisões no conselho. Tá? Então, é isso que eu tinha para passar para vocês. Tá? Eu acho que acabei aqui passando. Obrigado, Glaucia. Depois eu deixo aqui a apresentação, vocês podem ver ali só algumas informações a mais sobre o comitê. Obrigada, desculpa. Obrigado, Glaucia.